Então, nós somos uma democracia emergente, vibrante, e só pulávamos na perna esquerda da social-democracia. Agora temos uma aliança de conservadores e liberais, a centro-direita, que deve fazer mais ou menos o contrário. Se os impostos subiram, os impostos têm que descer. Se os gastos públicos subiam descontroladamente, eles vão ter que descer. Se os juros subiam pelo excesso de gasto do governo, você controlando os gastos, os juros vão começar a descer. E se o país acabou estagnado, nós temos que reanimar a economia brasileira. Sem truques, só com fundamentos. Montando a equipe, montando o governo, logo no início, havia muita incompreensão sobre a campanha, que vai ser campanha. Não, a campanha é ordem e progresso. São os conservadores e os liberais, centro-direita. Se o diagnóstico é o excesso de gastos do governo, vamos montar um Ministério de Economia, dando prioridades. De 1,5 trilhão que o governo gasta todo ano, crescente, 1,5 trilhão esse ano, crescente. Qual o maior componente de gasto? 750 bilhões, Previdência. É o buraco da Previdência. O buraco fiscal da Previdência. Criamos a Secretaria da Previdência. Botamos uma equipe experiente. Fizeram vários planos já. Correções na Previdência anterior. Só que nós queríamos escapar desse modelo em direção ao modelo superior, um modelo de capitalização, em vez de um sistema de repartição. O sistema de repartição, ele destrói os recursos contemporaneamente. Você pega os recursos dos jovens, passa para os idosos, eles consomem. Só que eram 14 idosos, 14 jovens por um idoso, 40 anos atrás, quando eu era jovem. Agora, são 7 por idoso. E daqui a 40 anos, são 2 por idoso. Então o sistema é insustentável. Tem uma bomba demográfica. Ele vai explodir. Por isso nós tínhamos que atacar e colocar combustível suficiente. Daí a ideia de ser uma reforma de 1 trilhão. 1 trilhão são 100 bilhões por ano ao longo dos próximos 10 anos. E isso porque são 10 anos. Porque você jogar 20 anos, em vez de 1 trilhão de buraco lá na frente, pode chegar a 3 trilhões e pouco. Então, essa reforma que nós mandamos era uma reforma potente o suficiente para viabilizar um segundo passo, que seria a migração, a transição em direção ao regime de capitalização. Cada coisa de cada vez. O primeiro movimento agora era conseguir uma potência fiscal. A potência fiscal suficiente para tentarmos lá na frente de novo fazer um esforço de migrar em relação, de transição em relação ao regime de capitalização. Mas o mais importante é perceber as deficiências da antiga Previdência. Para sabermos as limitações e nos convencermos que nós vamos ter que migrar em direção à nova Previdência. O primeiro grande problema é esse, é a destruição dos recursos em vez da capitalização. Quer dizer, o país tem que levar recursos para o futuro. Se ele está levando promessas para o futuro de salários maiores, benefícios, pensões maiores, ele tem que levar também recursos para o futuro. O regime de capitalização faz isso, o regime de repartição não faz isso. O segundo grande problema da velha Previdência é o financiamento, é perverso. São os encargos sociais trabalhistas que oneram em quase 100% a mão de obra. Elas incidem sobre folha de pagamento, que é uma arma de destruição em massa de empregos. De 106 milhões de população economicamente ativa, quase 40 milhões não têm carteira de trabalho. Porque para empregar um brasileiro, um trabalhador, você tem que pagar o custo de 2. Então 40 milhões de brasileiros estão sem carteira de trabalho, sem emprego, e eles vão envelhecer e eles vão quebrar a Previdência lá na frente quando envelhecerem. Então nós não podemos ficar presos nesse sistema. O sistema não leva recursos para o futuro, o sistema destrói empregos aos milhões, 10, 20, 30, 40 milhões de empregos destruídos. O sistema é ineficiente na alocação de recursos, um sistema de capitalização, esses recursos teriam uma XP Previdência, que ia captar recursos no Brasil inteiro, aplicar esses recursos. E não são bancos, é uma indústria separada da indústria bancária, é uma indústria previdenciária.
mandatada para levar os recursos para o futuro e alocar. Com mobilidade, ao final de cada ano, você pode transacionar. Tem muito em comum com o início da história da XP, que era de educação financeira, e é a missão até hoje, por isso o rápido crescimento e expansão. Cada jovem, tendo o seu primeiro emprego, a ideia era isso, a carteira digital verde e amarela, ele, no seu primeiro emprego, ele começa a ser educado financeiramente, a se responsabilizar pelo próprio futuro, levar esses recursos para frente, a cada ano comparar a rentabilidade da caderneta dele com as outras. O governo garante o retorno mínimo, mas a gestão é descentralizada e numa indústria privada, que educa financeiramente, democratiza a poupança, acumula capital, transforma os trabalhadores em sócios do progresso e é a difusão do capitalismo popular. E é permitir que os jovens trabalhadores, também de baixa renda, possam gozar dos mesmos benefícios que os ricos, que é acumular o seu recurso a juros compostos, além dos investimentos em bolsa e etc. Quer dizer, os ricos capitalizam seus recursos, passam recursos de geração para geração. Aos pobres você diz não, eles têm que viver da previdência e mendigar aqueles recursos que nós destinamos. Não, você pode perfeitamente deixar essa indústria prosperar, mas garantindo um retorno mínimo aos que tiverem problemas. Então, em nenhum momento se abandonaria a solidariedade. Só que pelo menos deixa cada um correr por si, ver o que consegue na vida, e se ele cair, você ajuda. E não antes do cara correr, você já está garantindo um futuro para ele e dissipando os recursos. São promessas falsas, que você promete coisas que você não vai cumprir. Você está destruindo os recursos, não está levando nada para o futuro.